murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos em mais um culto de domingo de adoração ao nosso Pai. Quero agradecer a Deus por termos a oportunidade de podermos estar juntos, de podermos estar adorando a Ele nesse tempo. E agradecer a tua presença, tá? Sinta-se bem em nosso meio. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando nossos cultos, seja bem-vindo. Se não é a primeira vez, você já é de casa. Toda a família BVM, nossos irmãos que são membros, já são participantes dos nossos cultos, muito bom estar com vocês. E lembrando que nós não vemos a hora de estarmos juntos, pessoal, tá? Mas é momento de esperar ainda, de aguardar, porque aqui em Cajati, Vale do Ribeira, todos estão cientes que a situação está bem complicada, então vamos ter que aguardar, tá bom? Só vamos voltar a partir do momento em que todos puderem voltar com segurança. Isso apenas após a vacina, tá bom? Antes disso, não iremos voltar. Nós da IBVM, da Igreja Batista Vila Muniz, tá bom? Mas pastor, e aí, como é que a gente faz como igreja? Vamos vivendo. Vamos ser igreja dentro de casa, vamos evangelizando através das redes sociais. Graças a Deus nós temos nossos irmãos que estão trabalhando, nos ajudando, ligando uns para os outros. Temos ministérios que têm acontecido. Estamos nos reinventando nesse período, tá, irmãos? É um momento novo. Mas Deus nos dá graça. Temos que cuidar muito da nossa mente, cuidar da nossa vida emocional, tá bom? Para que não nos deixemos abater por tudo isso. Eu sei que é difícil. Devemos ter cuidado com aquilo que assistimos, com aquilo que ouvimos. Então, pense em coisas boas, tá?
O apóstolo Paulo, quando ele estava preso e nas suas cartas, ele falou: pense nas coisas que são do alto, tudo que é de boa fama, tudo que é de Deus, tudo que é coisa boa, pense nisso. Então Paulo, preso lá em as cartas aos Filipenses, ele coloca isso. Então, se nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, vamos pensar em coisas boas também, tá? Então evite, gente, já que vocês estão, o momento é difícil, evite ler coisas ruins, evite, sabe, esquece essas coisas ruins, ocupe tua mente com coisas boas, tá? Isso nos ajuda muito. Como eu disse, o tempo é apenas para aguardo, para que a igreja abra. Ao que tudo indica, irmãos, isso vai se dar apenas a partir do ano que vem, tá bom? Talvez ainda esse ano nós não possamos voltar a ter nossos cultos juntos, tudo por uma questão de segurança, tá, irmãos? Irmãos, por favor, mais uma coisa, o que está acontecendo no Brasil não é perseguição religiosa, tá bom? Não é algo contra a igreja, não é, meus irmãos, é o mundo inteiro, é o comércio que está fechando, são empresas que estão falindo, não é apenas contra a igreja, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perseguição religiosa é o que está acontecendo no Oriente Médio há muitos anos, onde pessoas são mortas por serem cristãos, tá? Hoje no Brasil não, você tem liberdade de falar de Cristo, de evangelizar, de usar redes sociais, de postar louvores, tudo mais. Então não há perseguição religiosa, tá bom? Temos aqui liberdade para pregar. Precisamos estar nos unindo, nos ajudando. Como fazemos isso? Liga um para o outro, manda mensagem. Se você tem possibilidade de mandar por mensagem de vídeo através das inúmeras maneiras que temos hoje, Zoom, WhatsApp, pelo Google, enfim, tantos meios, faça isso. Aqueles irmãozinhos que não têm celular, liga para ele, faça algumas coisas, escreva cartinhas. Tem uns irmãos da igreja que estão trabalhando nisso, eu fiquei tão feliz. A nossa irmã Adriana disse que a Yasmin e ela estão escrevendo umas cartinhas para mandar para os irmãos, colocar. Que legal, gente. Olha aí, tem muitos jeitos, tá? Muitas ferramentas. Vamos usar, vamos parar de pensar naquilo que não podemos fazer e vamos focar naquilo que podemos fazer, tá bom? E é o tempo e a paciência. Tudo vai dar certo. Quero orar por tua vida, meu irmão. Quero orar por tua vida, minha irmã. E temos motivos de agradecimento, motivos também de orações. Agradecimento por coisas muito boas que aconteceram no nosso meio. Nossa irmã Jurema, que fez uma cirurgia delicada, graças a Deus está bem. Pastor Cláudio Redete melhorou. A Dona Maria, madrasta da Luciene, também melhorou. Enfim, tantas outras pedidos de orações, pessoas que estão melhorando, estavam internadas ou fizeram suas cirurgias. Mas também queremos pedir pela família da nossa irmã Melinha, que infelizmente veio a perder essa semana seu irmão Edson. Então é um momento difícil, esse momento de luto, e nesse tempo que estamos vivendo é complicado. Então que a família se sinta consolada e abraçada pelo Espírito Santo. É um momento em que eu, como pastor, me sinto de mãos atadas de não poder estar junto, não poder dar um abraço, não poder conversar, não poder estarmos juntos, mas é um momento que estamos vivendo. Devemos entender isso tudo e pedir para que Deus, através do Espírito Santo, console vocês, meus irmãos. E se você está nos assistindo, também está passando por uma situação de luto, de perca, por favor, o Espírito Santo do Senhor te console, tá bom? Quiser ligar, quiser entrar em contato comigo, meu telefone está aí, meus contatos, e vamos estar conversando. E já fica aqui o convite. Durante a semana nós temos nossas células virtuais, tá bom? É o momento em qual nos juntamos para orar, bater papo, dar muita risada e chorar também. É o momento que temos para isso, tá, irmãos? Para chorar, para rir, para ler a Bíblia, para cantar. São as células que nós fazemos durante a semana. Temos segunda, terça e sexta, tá bom? Na verdade, temos quase todos os dias. Segunda e terça, nossas células familiares. Quartas-feiras, as mulheres se reúnem através do Zoom para fazerem seus estudos. Quinta-feira temos nosso culto. Sexta-feira, vez ou outra, tem as das mulheres também. E todas as sextas tem as células com os adolescentes e jovens, com a Simone e com a nossa irmã Dulcilene também.
Sábado temos mais 2 células virtuais, umas às 19 horas, outras 21 horas, tá bom? E domingo temos nosso culto. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo. Se você for pertencer a alguma igreja, eu peço que você entre em contato com o seu líder espiritual e explique para ele, tá? Vou participar da célula assim na igreja do pastor, para não ter problema, tá bom, meu irmão? Se você não pertence à igreja alguma, também será bênção, maravilha, venha participar conosco, tá? Feito? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Pai, abençoe esse culto que estamos prestando ao Senhor como ação de graça. Pai, os tempos são muito difíceis, ó Pai, os momentos nos assustam, nos preocupam, e é difícil às vezes, ó Pai, mantermos nosso equilíbrio emocional, nossa fé. Parece que o mar as ondas vão nos afundar, parece que a tempestade vai afundar nosso barco, mas Pai, o Senhor está nele, então pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes no Senhor. Pai querido, abençoe a cada família que está ouvindo aqui, ó Pai. Se alguém que está ouvindo essa oração e está precisando de paz, de ânimo, por favor, dê ânimo, dê paz, dê alegria a quem precisa, ó Pai, dê refrigério àqueles que estão tão amargurados. Também temos muito a agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoe, nos ajude, ó Pai, a nos mantermos firmes, nos ajude a que nossas famílias possam estar sempre fortalecidas no Senhor. Pai amado, esse culto é um presente nosso ao Senhor. Toda a honra, toda a glória se dá a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Lembrando também o seguinte, durante esse mês estamos recolhendo ofertas para enviar para os missionários Giovanni e Karina que estão na Itália, eles e suas famílias, tá? O início desse mês, mês de julho, né? Enviamos para os missionários Mateus e Juliana que estão na África, e agora estamos enviando para a família do Giovanni e da Karina que estão na Itália. Se você quiser nos ajudar, entre em contato, o telefone está aqui, a conta da igreja está aqui também. Então, durante esse tempo, como é que estamos fazendo? Meus irmãos, você que é membro da IBVM, você que entende as responsabilidades com a igreja, fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas pela conta da igreja, através da transferência bancária, o depósito. Se você quiser ofertar para a nossa igreja também, pastor, eu queria ofertar para o ministério, tudo, maravilha, meus irmãos, está aí a conta, pode depositar. Se você quiser fazer uma oferta especial para esses missionários da Itália, também entre em contato e fala, pastor, eu vou depositar X, esse X é para os missionários, tá bom? Dia 10 de agosto estaremos enviando para eles, tá bom? Gente, vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus através desses louvores. Não vejo a hora de podermos estar louvando juntos, mas enquanto não chega, vamos estar adorando com os nossos irmãos. Até daqui a pouquinho, tá? Deus abençoe vocês. Eu sou uma voz na imensidão,
aí, pessoal, que louvores lindos, que momento gostoso. E eu quero mais uma vez reforçar, tá bom? Depois que isso tudo acabar, gente, eu gostaria muito de receber a tua visita lá na Igreja Batista da Vila Muniz. Quero muito dar um abraço em você, eu quero que você receba o abraço das nossas crianças, eles são incríveis, tá? Eu já sou baixinho, eu falo com a Mari, quando chegar lá, daqui a um tempo, eu chegar lá, já vai ter criança que vai estar maior do que eu já, que não é muito difícil, tá? Mas eu gostaria muito de receber você lá, para adorarmos a Deus juntos. Não sabemos quando isso acontecerá, mas vai ser, temos que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Temos que ter um pouquinho de paciência para que chegue logo esse tempo. Vamos orando a Deus, vamos pedindo a Deus misericórdia e graça e, volto a dizer, não vamos focar naquilo que não podemos fazer. Pastor, a igreja está fechada, não podemos cultuar, não podemos adorar a Deus, não podemos um monte de coisa, mas podemos um monte de coisa também. Então vamos adorar a Deus juntos virtualmente, vamos participar dos nossos encontros virtuais, vamos ligar uns para os outros, vamos mandar cartas uns para os outros. Já pensou que legal nesse tempo de tecnologia você receber uma carta? Que coisa maravilhosa, gente! Olha aí, mande uma carta, ligue para alguém que ama, diga que está com saudade, ore com essa pessoa, é incrível. Então, durante esse período a IBVM tem se reinventado nesse tempo e Deus tem levantado pessoas incríveis para nos ajudar, irmãos que estão trabalhando e se adequando nisso, tá? A nossa irmã Sirene, junto com a nossa irmã Adriana, estão preparando material para enviar para as crianças, materiais para os pequeninos da nossa igreja, né? Ministério Infantil. A irmã Du e a irmã Simone estão trabalhando com os adolescentes. A nossa irmã Leandra está trabalhando com os irmãos mais idosos, mais queridos da nossa igreja. A Lu, Valnice, Ju, trabalhar com as nossas irmãs. Enfim, gente, é incrível como que Deus nos dá condições de nos reinventarmos, não é verdade? Benção. Mas eu falo demais. Então, vamos para a pregação de hoje. E a palavra de hoje, meus irmãos, é seja perdoado. Olha que coisa linda. Perdão, hoje eu vou falar sobre perdão. E hoje vamos ter um desafio. Um desafio. Hoje vamos ler um livro da Bíblia todinho. Que isso, pastor? Sim. Hoje vamos ler um livro da Bíblia todinho. Então pegue a tua Bíblia. Não fuja, hein? Não foge. Não é para fugir, não. Para ficar faca na caveira. Missão dada, missão cumprida. Tá? Pegue sua Bíblia. Eu quero que você abra para o livro de Filemão. Livro de Filemão. Filemão só tem um capítulo só. Tá? Só tem um capítulo, são 25 versículos. Mas é uma lição maravilhosa que Deus nos dá, tá bom? Abra sua Bíblia, livro de Filemão, acompanhe comigo, vamos adorar a Deus. Enquanto isso, compartilhe. Mais uma coisa, tá, gente? Tem a nossa página no YouTube. Se você está acompanhando pelo Facebook, depois vai na nossa página no YouTube da Igreja Batista na Vila Muniz, tem todos os nossos vídeos, tem todas as nossas pregações, tem o IBVM Kids, tem o Transformando Dor em Louvor, tem as pregações de quinta, de domingo. Assista lá. Se te abençoar, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, indique a outras pessoas, tá bom? Isso nos ajuda muito. É uma página no YouTube que fizemos especialmente por causa desse tempo da pandemia, tá? Então tem muito material lá, espero que seja bênção. Esta semana, se Deus quiser, estaremos fazendo mais um IBVM Kids. Estava bem corrido, não conseguimos nesses últimos dias, mas esperamos em Deus que consigamos, tá? Deu tempo de você pegar a Bíblia, achar? Então vamos lá, Filemão. É lindo demais. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se une com você em sua casa. Olha só que legal, parece os dias de hoje, as igrejas estão nas casas, então é o que Paulo estava escrevendo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos.
Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Gente, Paulo começa essa carta a Filemon de uma maneira como ele sempre começa as cartas, dando uma saudação, dando uma palavra de amor, né? Mas essa carta é especial. Paulo está preso em Roma, possivelmente na sua primeira prisão em Roma. E ele escreve essa carta a Filemon. Agora imagine que você é Filemon, tá? Imagine que você recebe essa carta de Paulo. Você conhece Paulo. Paulo foi quem te evangelizou, foi considerado seu pai na fé. E aí você começa a ler essa carta com essas frases, né? Paulo falando que te ama, Paulo falando que te admira, Paulo falando que ora por você, Paulo dizendo que fica muito feliz pelo crente que você é. Você não fica... Imagina você lendo aos pouquinhos. Você recebe hoje um WhatsApp de Paulo. Aí, versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que interessante, gente, o que Paulo faz. Paulo agora ele vai fazer um pedido para Filemon. E Paulo entende que, como ele diz, mesmo em Cristo, ele poderia até mandar Filemon fazer. Paulo não manda. Mesmo Paulo sabendo da autoridade espiritual que ele tem sobre Filemon, ele não se vê no direito de obrigar Filemon a fazer algo. Que interessante, não é verdade? Quantos líderes espirituais hoje oprimem suas ovelhas porque diz, faça porque eu mando, eu tenho autoridade sobre você. E Paulo, mesmo tendo autoridade para pedir que Filemon fizesse algo, Paulo fala, eu poderia até pedir, mas eu prefiro que você faça isso em amor. O que é, Paulo? Olha só. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Rapaz, lembra, você é Filemon, você recebe essa carta de Paulo, você vai lendo, aí Paulo fala, agora eu quero pedir uma coisa. O que Paulo vai pedir? Aí Paulo fala que ele quer apelar em favor de Onésimo. Rapaz, agora Filemon sente um negocinho ruim. Sabe por quê? Depois a gente vai ver, mas Onésimo foi um escravo de Filemon. Aparentemente Onésimo deu algum prejuízo a Filemon, não sabemos se ele roubou algo, não sabemos ao certo o que Onésimo fez. Mas Onésimo pisou na bola com Filemon, fugiu, foi para longe da onde Filemon morava. E, gente, olha que coincidência divina. Parece, não sei se Filemon foi preso, se Onésimo foi preso, ou se ele teve contato com Paulo, mas de uma certa forma, Onésimo conheceu Paulo ali naquela cadeia. Imagina, Onésimo chega, vai preso, vem, quem é você, Paulo? Paulo? Mas eu conheço você de algum lugar. De onde você é? Sou de tal lugar, eu era escravo de Filemon. Filemon? Rapaz, eu conheço Filemon. Filemon é meu amigo, verdade? Sim, eu evangelizei Filemon, Filemon homem de Deus. Aí Onésimo fala, então rapaz, eu era escravo de Filemon. Sério? O que você fez? Eu pisei na bola com Filemon, Paulo, eu fiz isso, não sei das quantas, Olha só o que Deus faz, rapaz. Onésimo fugindo de Filemon e acaba caindo na cadeia com Paulo. E aí Paulo escreve para Filemon, pedindo alguma coisa para Filemon. O que é? Olha só, versículo 10 de novo. Vamos ler o 10 de novo. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Sabe o que significa a palavra Onésimo? Onésimo significa útil. E aqui Paulo faz um jogo de palavras. Antes, Onésimo era inútil para você. Por que inútil? Porque te causou mal, Filemon. Ele te pisou na bola, ele roubou você, não sei o que ele fez, mas ele é inútil. Mas agora ele é útil.
Agora ele é útil para mim aqui. Versículo 12. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Que coisa linda! E Paulo era incrível, irmãos. Paulo conheceu Onésimo lá nessa cadeia. E Paulo está falando, agora Onésimo vai embora e eu estou mandando ele para você, Filemão. Talvez Onésimo estava levando essa carta. Talvez quem entregou essa carta para Filemão, talvez tenha sido o próprio Onésimo. E agora Filemão lendo, vê que Paulo pede para que Filemão perdoe Onésimo. Que Filemão perdoe aquele que antes era útil para ele, mas agora não é mais útil, porque ele havia pisado na bola. Mas Paulo, incrível, que ele pede para que Filemão perdoe Onésimo por amor, de forma espontânea e não de maneira forçada. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Talvez, Filemão, ele fugiu de você, você perdeu um escravo, mas agora você vai receber não um escravo, mas um irmão para sempre. Você perdeu um escravo fugido, agora você recebe um irmão arrependido. Onésimo talvez continuasse sendo escravo de Filemão, mas agora ele era irmão para toda a eternidade. Olha que coisa linda. Não mais, versículo 16, como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha que coisa linda, versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Que coisa linda. Parece a história do filho pródigo. Lembra que do filho pródigo, não, perdão, do bom samaritano? Lembra que aquele samaritano viu um homem encontrado, levou ele para ser cuidado na hospedaria e falou assim, ó, cuida dele. E se eu vou deixar um dinheiro aqui, se for mais que ele gastar, eu pago na volta. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo diz, se ele prejudicou mais, eu vou pagar. Versículo 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Sabe, irmãos, coisa linda aqui? Paulo ele dá uma ênfase, eu escrevo de próprio punho. Paulo era velho, como ele diz aqui no início dessa carta. Talvez por isso essa carta é muito curta, tá? Talvez por isso essa carta seja muito curta. Por quê? Pelo fato de Paulo ser velho, Paulo já tinha alguma dificuldade em enxergar, em algumas de suas cartas isso deixa claro que ele não consegue mais enxergar. Outras pessoas escreviam, as cartas de Paulo ele ditava e outras pessoas escreviam para ele, porque ele tinha dificuldade em enxergar. E isso, alguns anos antes, imagine agora que ele já está mais velho do que no início do ministério. Imagina. Então Paulo, ele já tinha uma dificuldade enorme, por isso que essa carta talvez seja muito curta, devido à dificuldade dele escrever e enxergar. Mas sabe por que Paulo fez questão de escrever essa carta de próprio punho? Porque este assunto era muito delicado. Esse assunto entre alguém que foi ofendido e alguém que ofendeu era algo muito íntimo. Era algo entre Onésimo e Filemão. E é algo que somente os dois tinham que tratar, ninguém mais deveria saber. Então, se Paulo talvez ditasse isso para que alguém escrevesse no lugar dele, talvez ele expusesse essa pessoa. Talvez.
Ali estava Timóteo junto dele, talvez Timóteo podia ter escrito para ele ou outra pessoa, mas Paulo quis escrever essa carta. E pelo fato dele ser velho, das suas limitações físicas, ele fez um esforço muito grande para preservar tanto Onésimo quanto Filemon. Isso dessa carta é só vocês dois. E, apesar de 2000 anos depois, a gente já saber de tudo, né? A gente já saber do que aconteceu entre os dois. Mas é como se Paulo dissesse assim: Filemon, é o seguinte, eu estou dando a oportunidade de você perdoar Onésimo. E talvez, irmãos, se Filemon não perdoasse, nós não sabemos como essa história termina. Nós não sabemos se Filemon perdoou Onésimo ou não perdoou. Nós não sabemos. Mas se caso Filemon não perdoou Onésimo, a gente não vai saber e ninguém sabia. Porque o teor da carta é só ele que sabia, só entre ele e Onésimo. Isso nos mostra algo muito importante. Ou algo que refere-se à ética. Sabe, pessoas, irmãos, existem coisas, situações na nossa vida que cabe apenas aos envolvidos. A esposa e o esposo, aos pais, os filhos, ao pastor e à ovelha. Infelizmente, às vezes nas igrejas nós achamos que papel da igreja é expor os erros de todos para que todos... Não. Cada problema refere-se apenas às pessoas envolvidas no problema. E Paulo aqui ele tem um tratamento muito ético. O esforço é sobre-humano, mas ele faz questão de escrever de próprio punho. Mais uma vez eu digo, talvez por isso que essa carta é muito curta. Paulo não conseguiu escrever mais coisas. E ele continua. Sim, irmão, versículo 20. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Versículo 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que ele peça. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Tinha mais gente lá, tá vendo? Tinha Epáfras, tinha Timóteo, tinha mais uma galera lá. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Tinha uma congregação presa com Paulo lá. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. E assim termina a carta de Filemon. Gente, essa carta é linda demais. E essa carta mostra primeiro o caminho entre o pecado e o perdão. Primeiro é o pecado. Onésimo era escravo de Filemon, cometeu algum tipo de crime contra ele. Ele pecou contra ele. E o segundo ponto é a fuga. Porque devido ao crime ou o mal que Onésimo fez, ele fugiu da presença do seu senhor de Filemon. Então quem peca, foge. É assim. É a história do filho pródigo. Tantos outros. O pecado faz com que nós fujamos das nossas responsabilidades ou da presença daquele que nós ofendemos. Terceiro ponto, a oportunidade da reconciliação. Mesmo Onésimo fugindo da presença de Filemon, Deus prepara uma oportunidade. Onésimo jamais imaginaria que em Roma, tantos quilômetros distante da onde ele morava, tantos quilômetros distante do mundo em que ele vivia, ele fosse encontrar alguém que fosse amigo do seu patrão. Você vê que loucura, irmãos? O que Deus faz? Talvez Deus tenha feito isso com você. Talvez Deus preparou situações em sua vida com pessoas que você nem imagina. A trama do mundo é tão intenso que você vê como é que você conhece falando tal. E ali Deus prepara o caminho para que o perdão fosse pedido. E foi assim com Onésimo. Onésimo fugiu da presença de Filemon, mas Deus preparou a oportunidade para que Onésimo fosse pedir perdão a Filemon. De que maneira? Colocando na vida de Onésimo, Paulo. O apóstolo Paulo foi esse que preparou a reconciliação. E sabe, meus irmãos, depois que ele recebeu essa oportunidade, aí tinha o quarto passo. Que agora Onésimo tinha que ir em busca do perdão. Olha só. Agora que Paulo conversou com Onésimo, Paulo fala, agora você vai voltar. Vai levar essa carta
e vai pedir perdão. Gente, eu não sei você, mas eu teria muito medo de fazer isso. Porque eu poderia apanhar muito de Filemon. Filemon poderia me matar. Ou eu não sei qual que ia ser a reação de Filemon, compreende? Mas o perdão tem um preço. Se Onésimo queria ser perdoado e se Onésimo queria parar de fugir do seu passado, ele tinha que voltar a quem ele ofendeu e pedir perdão. Mesmo correndo todos esses riscos, Onésimo tinha que ir com a cartinha dele, entregar para Filemon e esperar a decisão de Filemon. A busca pelo perdão não é tão simples, meus irmãos. A busca do perdão envolve ação. Entende? E todo esse pano de fundo, nós não sabemos a resposta de Filemon. Nós não sabemos o que Filemon decidiu. Mas é lindo porque Paulo teve aquele cuidado de não expor o problema entre Filemon e Onésimo. Paulo assumiu todo o prejuízo financeiro que Onésimo pudesse ter causado para Filemon. Lembra que Paulo falou? Todo o prejuízo que ele fez, põe na minha conta que eu pago. Paulo se preocupava muito com a vida de Onésimo. Agora, irmãos, eu quero fazer umas aplicações para a nossa vida. Agora vamos trocar um pouco os personagens dessa linda história de Filemon, Onésimo e Paulo. Sabe, assim como Onésimo, nós também pecamos contra Deus. Assim como Onésimo, nós também fazemos mal às pessoas que amamos. Assim como Onésimo, nós também machucamos as pessoas. Assim como Onésimo, nós também pisamos na bola. E da mesma forma como Onésimo fez, nós também fugimos. Quando nós pecamos, quando nós magoamos, quando nós maltratamos ou quando nós pisamos na bola com alguém, geralmente a primeira ação que nós fazemos é fugir. Fugir da presença das pessoas. Ou fugir da presença de Deus também. Quantas pessoas hoje estão distantes de Deus, assim como o filho pródigo, porque pisaram na bola um dia com Deus e fugiram, simplesmente fugiram. Mas, assim como aconteceu com Onésimo, nós também temos a oportunidade de reconciliação. Sabe, Onésimo nunca imaginava que lá em Roma, tão longe de sua casa, ele fosse encontrar alguém que fosse conhecido do seu senhor Filemon. E meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, eu tenho certeza que Deus já preparou ou tem preparado situações para você se reconciliar com Ele. Talvez você esteja hoje assistindo este culto virtual, você nunca viu esse pastor careca na tua vida, você está ouvindo essa pregação e enquanto as igrejas estavam abertas, você não queria ir para a igreja. Por algum motivo que aconteceu na tua vida que não me interessa, você se frustrou com a igreja, com as pessoas e com Deus. E assim como Onésimo, você fugiu da presença de Deus. E hoje, na pandemia, neste tempo e tão inusitado, você tem a oportunidade de reconciliar com Deus. Olha que coisa louca. Hoje, a igreja está na tua casa, aí no teu quarto, ou talvez no banheiro, ou talvez no teu carro, não sei onde você está ouvindo essa pregação. Mas fato é, Onésimo fugiu para Roma. E lá numa cadeia de Roma, Deus preparou Paulo. E talvez você esteja fugindo de Deus há muito tempo. E Deus tem preparado situações para você ouvir o seguinte: ei, volta para o seu Senhor. Lembra o que Paulo falou para Onésimo? Onésimo,
volta para o seu Senhor. Todos temos a oportunidade de reconciliação. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Não. Eu vi uma história há um certo tempo que eu achei muito linda, muito linda, muito linda. Essa história quem contou, se não estou enganado, é o pastor Rodrigo, que faz um programa Evidências, o arqueólogo. É muito legal. A história é o seguinte, conta que um homem foi preso há muito tempo atrás. E devido a seu crime, ele ia pagar com a morte. Mas, naquela época, o rei poderia dar um indulto para ele, para que ele saísse da cadeia. E conta que certo dia o rei se arrumou, de uma forma simples, pegou um livro, uma Bíblia, levou junto aquele rapaz que estava preso, e quando ia entregar a Bíblia, junto com a Bíblia, dentro a carta de alforria, a carta de libertação, o indulto dele, aquele cara estava tão revoltado na cadeia que começou a cuspir naquele homem, cuspiu, sai daqui, não quero saber quem é você, porque ele viu a Bíblia na mão do cara, ele viu a Bíblia, não quero saber de Deus, e cuspiu, e foi embora. E aquele homem, aquele rei que ia entregar a ele a liberdade dele, ficou sem entender nada, virou as costas e foi embora. Depois disso, diz que um dos homens, eu acho que um carcereiro, olhou para ele e falou assim, você viu o que você fez, cara? Você sabe quem era esse homem? Não quero saber. Mas esse homem era aquele que estava trazendo o seu indulto. Ele ia te entregar a carta de liberdade, ele ia perdoar os teus crimes. Mas você não quis receber e agora você vai ser morto. Por isso que ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que comete. As pessoas vão para o inferno por causa do perdão que não recebem de Deus. Deus quer perdoar a todos, mas nem todos querem receber o perdão de Deus. Muitos gospem no rosto de Deus, muitos viram as costas para Deus e não querem receber esse perdão. Mas Onésimo, não. Onésimo aproveitou a oportunidade. E aí Onésimo foi em busca ao perdão atrás do seu Senhor. E assim é conosco também. Assim como Onésimo, nós também precisamos ir na presença de Deus, pedir perdão a Ele. Assim como Onésimo foi com a sua cartinha que Paulo enviou para ele pedir perdão ao seu senhor Filemão pelos pecados cometidos, nós devemos chegar na presença de Deus arrependidos e pedir a Ele o perdão que precisamos. E sabe, irmãos, assim como Paulo teve cuidado, Paulo teve muito cuidado em não expor os problemas de Onésimo e de Filemão. Os pecados entre Onésimo, que Onésimo causou a Filemão, só interessava a eles. Assim é conosco também. Sabe, Jesus não está preocupado em expor os nossos pecados. Não, porque o problema é entre nós e Ele. Lembra da mulher adúltera? Que todos expuseram, ela ia matar, Jesus a perdoou. Mas Jesus falou uma coisa interessante para ela, falou assim, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus não aceitou o pecado dela. Mas Jesus deu a oportunidade a ela de mudar de vida. Jesus não queria expor os pecados dela. Mais uma vez, Jesus deixa isso muito claro quando ele se encontra com a mulher samaritana lá no tanque. Aonde apenas os dois conversando, Jesus, ele vai duro no coração dela. Chama teu marido. Eu não tenho marido, falaste bem, tivesse 5. E começa e ela... Imagine você, uma conversa dessa na frente de tantas pessoas, como que isso iria deixar aquela mulher mais constrangida? Mas não, Jesus fez aquilo individualmente entre ela.
individualmente, ele não quis expor ela. Ele não quis colocar aqueles pecados dela para que todos soubessem. Sabe, meu irmão, o pecado que você cometeu contra Deus, cabe você e ele. Vá aos pés de Cristo, peça perdão. Agora, se o pecado que você cometeu envolve outras pessoas, é teu pastor, é tua esposa, é teu esposo, é teus filhos, é teu patrão, é teu colega, aí você tem que ir com eles. Mas você deve ir àqueles que você ofendeu. Tá bom? É óbvio que há pessoas que nós confiamos e que nós abafamos, ótimo, mas por favor, cuidado com aqueles que você expõe seus problemas. Assim como Paulo teve tanto cuidado em preservar a vida de Onésimo e de Filemon, Jesus também preserva. Jesus não quer expor nossos problemas para todos. Jesus não quer colocar nossos problemas no Facebook do mundo. Não. É entre nós e ele apenas. E olha que coisa linda. Assim como Paulo se responsabilizou por pagar todos os prejuízos que por acaso Onésimo tenha causado contra Filemon, Jesus se responsabilizou em pagar todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Que lindo! Assim como Paulo falou, todo prejuízo que Onésimo causou contra você, Filemon, eu pago, põe na minha conta. Jesus falou a Deus, todos os pecados que o Márcio, que o José, que a Maria, que a Mari, que o Antônio, que o Cláudio, que todos cometeram contra o Senhor, põe na minha conta, eu vou pagar. E Jesus pagou. Jesus pagou teu pecado, cara. Porque você não tem como pagar. Entende? A história de Onésimo e Filemon é a minha história, é a tua história. Mas, diferentemente deste livro, nós não sabemos como acaba, não é verdade? A gente não sabe se Filemon aceitou, nós não sabemos se nós tão pouco sabemos se Onésimo chegou na presença de Filemon. A gente não sabe se de repente Onésimo fugiu e não quis levar essa carta. Nós não sabemos ao certo como é que termina essa história. Mas a nossa história entre nós e Deus, nós sabemos como pode terminar. Lembra do que significa Onésimo? Útil. Onésimo significa útil. Olha, gente, para que um escravo tivesse esse nome, porque os nomes naquela época não é como hoje, né? Que você era batizado e o nome de batismo ia com você através da sua vida inteira. Não. Os nomes mudavam muito. Tinha muito a ver com a personalidade, com a forma da pessoa, muita coisa. Então, os nomes eram mais parecidos com apelidos. Então, para um escravo se chamar útil, Onésimo, era um cara muito trabalhador. Era um cara que Filemon confiava nele. Mas por algum motivo, este Onésimo, esse homem que era útil, pisou na bola. Mas, sabe o que significa Filemon? Filemon significa aquele que ama. Significa aquele que ama. E quem é que nos ama? É Deus. É o Pai. Onésimo, ele voltou para Filemon. Ou seja, aquele que é útil voltou para aquele que ama. Que lindo! Nós somos Onésimos. Por mais que você ache que você não seja útil, por mais que você ache que você não seja um Onésimo, mas nosso Deus é Filemon. Nosso Deus é aquele que ama. E aquele que ama está sempre pronto a perdoar. Não sabemos se essa história entre Filemon e Onésimo, nós não sabemos como ela termina. Mas eu sei como a minha história entre eu
E o meu Filemon, o meu Deus, terminou. Eu era inútil, porque eu pequei contra Deus. Mas um dia eu me arrependi e fui aos pés de Cristo e pedi perdão. Por quê? Porque Jesus pagou todos os prejuízos que eu dei para Deus. Todos os pecados que eu cometi contra Deus, Jesus pagou na cruz. E aí eu cheguei com a minha cartinha para Deus e falei: Senhor, Jesus morreu por mim. Me perdoe, eu estou arrependido. E aí, o Filemon, aquele que ama, abriu os braços e falou: ô, meu filho Márcio, meu Onésimo, é claro que eu te aceito. E aí agora eu sou útil para a obra do Pai. Eu não sei o porquê você está fugindo de Deus. Eu não sei porque você talvez se sinta inútil. Mas vou te falar que você é útil. Aquele que ama te quer. Porque um dia Jesus pagou todos os seus pecados na cruz. E hoje Deus quer dar uma oportunidade de você se acertar com Ele. Para de fugir. Corra. Corra em direção ao Pai. Se arrependa. Peça perdão. E volte a ser Onésimo. Volte a ser útil. E volte a sentir o abraço do seu Filemon, daquele que te ama. E não há coisa melhor do que isso. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. E eu quero orar por tua vida. Oh Deus querido, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia, mesmo eu me sentindo inútil em meio aos pecados que eu cometi, em meio às pessoas que eu ofendi, me perdoe porque eu ainda cometo muitos pecados, eu ainda ofendo muitas pessoas, eu ainda entristeço ao Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor é o nosso Filemon. E eu sei que tudo isso é possível porque um dia Jesus pagou a dívida que tínhamos com o Senhor lá na cruz. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor me usa apesar das minhas falhas. Eu sei que muitos que estão ouvindo aqui talvez não se sintam úteis ou tão longe do Senhor, mas que eles possam sentir úteis e voltar ao caminho do Senhor. E que possamos cada vez mais trabalhar para que a obra do Senhor cresça sempre, todo o tempo. E que possamos sentir o abraço do Senhor, do nosso Filemon, daquele que nos ama. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. E lembre-se, se você está fugindo de Deus, para de fugir. Se acerta com Ele, tá? Se quiser conversar comigo, se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, queira entregar, queira se batizar, queira tomar uma decisão com Deus, venha falar comigo. Ano que vem nós já temos 5 irmãos para se batizar, que deu uma paradinha por causa de todo esse processo que está acontecendo, mas depois vamos seguir adiante, vamos ter os batismos. Se você está longe de uma igreja e quer congregar, quer voltar à igreja, venha, liga para mim, entre em contato comigo, vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Venha participar dos nossos encontros virtuais, das nossas células virtuais, segunda-feira, terça-feira, as mulheres têm quarta-feira, nosso culto, a Rodas Esclarecedoras, quinta-feira, 19h30. Sexta-feira, dos adolescentes. Se você tem um filho adolescente e quer que ele participe, mande contato, ele vai estar participando conosco. Sábado, nossa célula também, tá bom? Apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos juntos virtualmente. Olha que bênção, coisa linda demais. E se você quiser fazer oferta para a nossa igreja, o número da conta está aí. Se você quiser ofertar para os missionários Giovanni e Karina que estão na Itália, entre em contato comigo, deposite, faça transferência, mas me avise que aí já vou estar separando com a nossa tesoureira, tá bom? E gente, é isso.
Beijão, amo vocês. Semana abençoada, fiquem com Deus. E lembre-se, Ele ama você. Tchau.